Amém. Abre a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler com vocês ali a partir do versículo 18. Então hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a reconciliação que o Pai fez enviando o seu Filho. E como a gente está às vésperas de ser enviado, né? Muitos de nós que fazemos parte da igreja local, estamos às vésperas de ser enviado para a colheita, a semeadura. E a gente tem falado muito em cima disso, muito em relação a primeiras obras, voltar ao primeiro amor, entender muitas coisas, e eu quero compartilhar com vocês que o Senhor compartilhou comigo e querer encorajar vocês para esse tempo, porque talvez eu não seja o único, mas sempre quando a gente pensa em relação ao evangelismo, encontrar pessoas, ir contra as próprias trevas, gera um temor, não é nem temor, gera medo em nós. Nós temos medo, porque infelizmente a gente não entendeu ainda que o poder está no nome daquele que nos envia, que a força está no nome daquele que nos envia, que a coragem vem daquele que está nos enviando. Então a gente tem que largar, parar de pensar que são pessoas que estão nos enviando. É o próprio Jesus que nos envia. Ele fala, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então é nessa força, é nessa fé que nós deveríamos ir pregar o Evangelho do Senhor, que é o dever e obrigação de qualquer cristão. Amém? Não é só minha, não é só dos evangelistas, não é só do pastor, é de todos. Todos aqueles que se dizem cristãos, todos aqueles que dizem que são filhos de Deus, têm o dever e a obrigação de pregar o Evangelho. Amém? Então vamos lá abrir 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Cara, eu não sei se vocês percebem a força que tem esse texto em relação a o falar, em relação a pregar, em relação a falar para as pessoas sobre esse Deus que enviou o único Filho dele para que nós possamos nos reconciliar com ele. Então, normalmente a gente pensa que a reconciliação tem a ver com juntar, né? A gente estava separado, Jesus nos juntou. Eu fui dar uma olhada em relação ao que significa, digamos assim, né, a palavra reconciliação. Ela disse, consiste na mudança da relação de hostilidade que existiu entre dois indivíduos, passando eles a serem amigos entre si. Essa relação de hostilidade é alterada para a relação de paz. Então é muito mais do que eu voltar para Deus. O Senhor enviou o único Filho dele para que nós pudéssemos nos voltar a ter comunhão, unidade, amizade com o Pai. E eu não sei vocês, mas quando eu li esse texto de novo, e a gente já ouviu falar várias vezes nesse texto, mas o que me saltou aos olhos foi aquilo que o Senhor pede para nós fazer. Nós deveríamos ser aqueles que têm uma mensagem de reconciliação. Nós deveríamos olhar para as pessoas e falar, velho, vocês estão mortos, vocês são inimigos de Deus. Eu fiquei pensando muito em relação a como a gente mente para as pessoas, cara.
Eu não sei se vocês conseguem me entender, mas pelo fato do mundo ele tá tão cheio de coisas e não pode falar isso, não pode falar aquilo, a gente ficou com medo de pregar a verdade para as pessoas. Hoje em dia a gente prega para uma pessoa, digamos, que está em adultério, que está fazendo alguma coisa errada, e a gente fala, não, vai dar tudo certo, tá tudo bem. E a palavra diz, cara, que aqueles que não são amigos de Deus, eles são inimigos de Deus. Nós entendemos isso, mas e as pessoas ao nosso redor? Eles entendem que eles são inimigos de Deus, que eles estão mortos, que eles não têm aquilo que você tem hoje e que você pode oferecer através da pregação da reconciliação, através da mensagem que o Senhor nos deixou para levar para as pessoas. As pessoas estão indo para o inferno e nós temos sido como médicos que mentem sobre o diagnóstico de uma pessoa. As pessoas estão mortas, as pessoas estão com câncer. E nós estamos olhando para ela e falando, vai dar tudo certo, está tudo bem. Quando na verdade não está nada bem. Nós somos inimigos de Deus. E hoje nós entendemos que somos reconciliados com o Senhor graças a Cristo. Mas as pessoas que não estão na igreja, que não conhecem o Evangelho, elas não sabem o que é isso. Abre comigo lá em Tiago, capítulo 4. Amém? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Obrigado, Robson. Então isso aqui é muito pesado também. Ele está chamando aqueles que não têm amizade com Deus, ou que têm amizade com o mundo, que automaticamente se tornam inimigos de Deus, como adúlteros. E nós queremos olhar para as pessoas e falar, cara, tá tudo bem, tá tudo certo. Você só precisa vir para a minha igreja. Você só precisa dar o dízimo. Você só precisa fazer parte de uma casa de oração, ou de uma célula, ou de um grupo familiar. Você só precisa... E a gente esconde das pessoas que elas estão mortas. Que elas são inimigas de Deus. Que Deus não tem prazer nenhum nelas, pelo pecado que existe nelas. Mas nós sabemos de uma coisa, esse Deus enviou o único Filho dele, para que hoje nós possamos ter amizade. E essa é a diferença de você esconder para uma pessoa que ela está realmente doente. Então, um dos primeiros passos que eu queria dizer para nós, como mensageiros de uma palavra, como entendedores do Evangelho, não mintam para seus amigos. Não omitam a palavra das pessoas sobre o que elas são, quem é Deus e o porquê elas precisam de uma salvação. Amém? Vamos abrir lá em João, capítulo 15. João, capítulo 15, a partir do versículo 14. A palavra diz assim: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido.
Então existe a inimizade com Deus, mas existe a amizade com Deus. Existe um lugar em que o Senhor deseja que nós estejamos, que é nessa questão de amizade. Eu já não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Por quê? Porque vocês podem ouvir a minha voz. Porque vocês conseguem ouvir a minha voz, porque vocês entenderam aquilo que eu fiz pelo mundo. Então é esses amigos que o Senhor usa para falar com os inimigos dele. São esses amigos que param para ouvir a voz do Senhor, que vão dizer a verdade para o mundo. Você já parou para pensar se uma pessoa que você conhece há muito tempo, e digamos, é bem hipoteticamente, tá? Essa pessoa morre. E você consegue trocar uma ideia com ela depois de morto. Você já parou para pensar se essa pessoa chegar para você e falar: você sabia a verdade e você não me falou? Você me omitiu a verdade e hoje eu estou aqui porque você calou a sua boca. Porque você não teve a coragem. Porque você estava muito preocupado com a sua vida. Porque você estava muito preocupado com seus filhos. Porque você estava achando que estava tudo bem comigo. Cara, parem para pensar o desespero que deve ter no coração de um cristão em relação a ver as pessoas indo para o inferno e acharem que está tudo bem, que está tudo certo, que não tem nada acontecendo. Sabe por que nós pensamos assim? Porque nós já estamos salvos, cara, e isso está bom demais para nós. Os outros não me importam. Mas o Senhor nos chamou para falar para o mundo que Ele vos chama como amigos. Ele quer que vocês tenham intimidade, comunhão. A mesma comunhão que Jesus tem com o Pai, Ele quer que nós tenhamos com Ele. Não só nós, os cristãos, mas Ele quer que todas as pessoas tenham essa intimidade com Ele. Por isso Ele enviou o único Filho dEle. Não foi para que nós tivéssemos uma vida boa, não foi para que o meu casamento tivesse tudo certo, meus filhos estivessem bem. Não foi para isso que Jesus morreu, não foi também só simplesmente para nos livrar do inferno. Ele se entregou para que nós tivéssemos a mesma relação de intimidade que Ele tem com o Pai. Aleluia. E nós estamos escondendo isso. E quando eu digo nós, como o próprio Marcelo fala, eu estou falando da igreja, não só de vocês. Estou falando de mim em primeiro lugar. Você já parou para pensar que quando você está em algum lugar e você vê um precipício, e você vê uma pessoa indo em direção a esse precipício, qual que é o teu sentimento? O que passa pela tua mente quando você vê uma pessoa que vai cair num buraco, você tem como falar para ela: ó, tem um buraco aí. É esse desespero que precisa ter na gente, cara. É esse desespero que precisa rolar quando eu penso: cara, o meu amigo, ele é um cara muito legal, mas ele não conhece Jesus. Então ele é inimigo de Deus. É esse desespero que deve passar pela nossa mente, pelo nosso coração, quando nós começarmos a entrar nas casas das pessoas. Às vezes eu pego meio pesado em relação a essas questões que o evangelho é suficiente, que eu não preciso consertar o casamento de ninguém, mas é porque eu entendi que Jesus é suficiente, cara. Quem consertou meu casamento foi Jesus, não foi porque eu sou uma pessoa boa, não foi porque me deram um conselho de como ser um bom marido, foi porque eu olhei para ele e eu falei: é isso que eu preciso ser. Amém. As pessoas estão clamando por pão, por palavra, e nós estamos dando migalhas para as pessoas. Nós achamos que resolver o problema de todo mundo é suficiente. A nossa bondade que existe dentro de nós, que eu vou alimentar o mundo inteiro, eu vou levar roupa para os moradores de rua e tudo isso, ok, mas... E depois que ele estiver coberto, e depois que ele estiver saciado, o que vai acontecer com ele? Ele vai para o inferno de qualquer jeito. Vestido com a barriga cheia, saciado da sede dele que eles têm. Mas para onde que eles vão?
Eles vão para o inferno. Por quê? Porque o evangelho é o poder para a salvação. Não é uma comida, não é uma vestimenta, não é um casamento melhor. Aleluia. Existe uma mensagem dentro de cada um de nós. E o Senhor, Ele escolheu a nós. A palavra diz que foi Ele que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos Ele, cara. Volta lá em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, desculpa. Em 2 Coríntios, capítulo 5. Ou seja, que Deus, versículo 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta dos pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Foi o próprio Deus que nos confiou essa mensagem. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Cara, isso é muito forte. É o próprio Deus que nos usa para fazer um apelo para a humanidade. Voltem para mim. Aleluia. E quem que Ele usa, irmãos? Ele usa a igreja. Ele usa nós, pessoas pecadoras, dependentes dEle completamente. Que todos os dias, se não fosse a misericórdia dele, nós íamos fazer besteira atrás de besteira. Mas sabe por que ele nos usa? Porque Ele enviou o Filho dele. E o Filho dele tem nos limpado, o sangue do Filho dele nos purifica. Não depende do que eu faço, ou do quanto eu jejuo, do quanto eu oro. Depende de quem Cristo é. Ele nos confiou uma mensagem. O que nós estamos fazendo com essa mensagem que Ele nos confiou? Estamos guardando para nós mesmos? Estamos fazendo as pessoas entenderem quem é esse Deus que por amor enviou o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados? A palavra fala que Ele não levou em conta os pecados da humanidade. E nós levamos. Nós olhamos para as pessoas e julgamos elas de todas as formas possíveis. Essa pessoa não precisa, essa pessoa não precisa, essa pessoa não precisa. Quando a palavra fala que Jesus morreu por todos. Ainda que todos não aceitem, Ele morreu por todos. Então, nosso papel como cristão, como os filhos de Deus, como discípulos de Jesus é o quê? Pregar para todos. O meu coração, ele tem queimado pelo Nordeste brasileiro, pelo Piauí, por quê? Porque eu sei que lá existem inimigos de Deus, que não conhecem Ele, que não sabem quem Ele é. E talvez pessoas que deveriam estar lá falando isso, não estão falando. E não é só o Piauí. Mas existe uma mensagem dentro de cada um de nós. A palavra deixa bem claro. Tudo isso provém de Deus. A mensagem, o ide, a coragem, tudo isso vem de Deus. Não vem de nós, irmãos. Então sabe por que nós temos medo? Porque nós ainda achamos que se trata de nós. A gente tem medo de expulsar um demônio, porque a gente acha que se trata de nós. Sabe por quê? Porque a gente esqueceu que o poder está no nome de Jesus. Quando os apóstolos eles curavam, eles não ficavam rodeando e tudo mais. Não, levanta em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. A igreja ela perdeu isso.
A gente perdeu a grandeza e a autoridade que existe no nome de Jesus. Por quê? Porque a gente acha que é nós. Porque quanto mais eu orar aqui, é mais fácil desse cara levantar ou dessa pessoa se curar. Quanto mais eu falar aqui, é mais fácil. E a gente esquece que é no nome de Jesus. A autoridade está em Jesus. Não existe nome maior que o nome de Jesus. Nós entendemos isso. A pergunta que eu te faço: as pessoas que estão ao teu redor entendem isso? Talvez tudo que eu esteja falando aqui você já ouviu várias e várias e várias vezes. Mas o que eu quero colocar em xeque hoje aqui é essa questão. Nós sabemos de tudo isso, mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas sabem disso? Os meus familiares, os meus amigos, os meus vizinhos. E sabe o que fazia aqueles caras não se importar com nada e simplesmente pregar o evangelho para todo mundo? Eles entenderam quem era esse Jesus. Eles entenderam que era ter comunhão com esse Jesus. Eles viram o que esse Jesus fez. Eles tiveram 3 anos e meio com esse Jesus. E foi isso que fez eles ser quem eles são. Não foi porque eles eram pessoas boas. Não é porque eles oravam mais que todo mundo. Mas é porque eles tiveram comunhão com aquele que se entregou naquela cruz. E isso deveria ser o suficiente para nós nos movermos de nossas cadeiras. Sairmos do nosso comodismo, das nossas casas e começarmos uma casa de paz, seja lá o que for. A intenção não é encher a igreja, a intenção não é números, a intenção é pregar o evangelho, porque foi para isso que nós fomos chamados. Aleluia. A intenção não é que essas cadeiras aqui elas estejam ocupadas e que nós precisamos alugar um prédio maior. Não, a intenção é que o evangelho seja pregado. E foi Deus que nos confiou essa missão. Aleluia. Cara, e nós deveríamos ser gratos por isso. Lá em Romanos 3:18, você não precisa abrir. Mas a palavra fala que não existe nenhum justo, nenhum sequer, nenhum que busque, nenhum que se pergunte, nenhum que queira Ele. Nós não conseguimos entender o privilégio que é de ter essa mensagem dentro de nós, porque não somos justos. Essa luta que nós temos só vai acabar quando Ele voltar. Então esse corpo aqui, cara, já era. Esses sentimentos, já era. Vai ser tudo para Ele, tudo por Ele. Mas enquanto Ele não volta, nós temos lutas diárias todos os dias. Todos os dias. Tanto os que têm a mensagem, quanto os que não têm a mensagem. Mas aqueles que têm a mensagem foram designados para fazer algo. Abre comigo lá em João, capítulo 1. A partir do versículo 35. João capítulo 1, a partir do versículo 35. No dia seguinte, João estava ali novamente, com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando. Disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" E eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde está hospedado?" Respondeu ele: "Venham e verão." Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus.
O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Então, o que me chamou a atenção nesse texto, cara, foi aquela questão que o Marcelo ele falou no próprio treinamento, né, que os irmãos não estavam aí, mas em relação ao que está escrito em Lucas, capítulo 15, sobre a ovelha, sobre a dracma, sobre o filho perdido. Quando eles se encontram, ou quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E o que me chamou a atenção foi essa questão. João, ele viu Jesus e falou: olha ali, é o Cordeiro de Deus. Duas pessoas que ouviram ele falar, eles falaram: vamos até ele? Interessante que eles passaram um dia com Jesus. E depois que eles passaram um dia com Jesus, a primeira coisa que esse cara fez, depois que ele encontrou a primeira pessoa que passou na frente dele, foi isso. Nós encontramos ou nós vimos o Messias. E a palavra fala que ele leva Pedro até Jesus. Você consegue ver a importância de uma pessoa que nós pregamos o Evangelho? Quem é esse Pedro que ele está falando aqui? É o mesmo Pedro que lá em Atos prega e mais de 3.000 pessoas são convertidas a Jesus. Então a importância de números não me dizem nada. Na verdade, eu deveria correr muito por uma pessoa. Eu deveria me entregar de todas as formas por uma pessoa. Se nós entrarmos na casa de alguém e uma pessoa se interessar, glória a Deus. Se eu ficar 5 anos no Piauí e uma pessoa se converter, glória a Deus. Mas ele passou o dia com Jesus. E essa foi a diferença. Ele ouviu falar em Jesus. Ele ouviu falar que era o Cordeiro de Deus. E ele foi atrás desse Jesus. E depois de passar o dia inteiro com Jesus, a primeira coisa que ele fala para uma pessoa: cadê? Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. É isso que nós precisamos como filhos de Deus. Passar o dia com Jesus. E quando a gente passar o dia com Jesus, a gente não vai sair do nosso secreto sem isso no coração. Porque é no secreto que o envio acontece. Porque é no secreto que você entende quantas pessoas existem no mundo que não conhecem ou não conseguem experimentar isso que eu estou experimentando aqui agora. E quando você sair do teu secreto, você não vai pensar em outra coisa que não seja as pessoas precisam conhecer Jesus. As pessoas precisam entender que elas são inimigas de Deus e que elas precisam conhecer esse Jesus que nos reconciliou com o Pai. É num lugar de intimidade, irmãos, que nós entendemos qual é o nosso chamado. É num lugar de intimidade que nós entendemos para onde devemos ir. É no lugar de intimidade que nós olhamos, não porque estamos fazendo um projeto de casa de paz, mas é no lugar de intimidade que eu conheço, que eu consigo entender, eu preciso fazer alguma coisa. Não porque eu preciso fazer, mas porque existe uma mensagem que nos foi dada, confiada a nós. E essa mensagem faz eu suplicar para as pessoas: por favor, pelo amor de Deus, se reconciliem com Deus. E no lugar secreto a gente tem isso. É no lugar secreto que a gente tem intimidade. Que a gente entende que não é pela nossa força, que não é o tanto que a gente faz, mas é no lugar secreto que Ele nos ouve. É no lugar secreto que Ele fala.
E é no lugar secreto que ele fala: vão por todo mundo, preguem o evangelho. É no lugar secreto que a gente para ouvir a voz de Deus. É no lugar secreto que a gente para a nossa vida corrida para falar: Senhor, eu estou aqui, eu estou ouvindo um monte de voz, Senhor, mas agora eu quero ouvir a tua voz. E o que ele vai falar? Eu te dei uma mensagem. Eu tenho falado algo com algumas pessoas que andam comigo em relação a isso, que é o que eu vi. E é sobre essa questão. Infelizmente, a gente acha que o ID é mais importante do que o primeiro mandamento. A gente acha que pregar o evangelho é mais importante do que amar ao Senhor em primeiro lugar. Em gastar tempo com o Senhor. Em estar com Ele no lugar secreto. Mas é nesse lugar secreto que você vê a importância de pregar o evangelho. É nesse lugar secreto onde o Senhor fala com você e você fala: eis-me aqui, Senhor. Mas por que você diz isso? Porque você está ouvindo a voz dele. Você não está só repetindo o que você viu várias igrejas repetindo. O que a gente vê muito é isso, pessoas fazendo várias práticas, apenas repetindo aquilo que outras pessoas fizeram. E essa repetição vem vindo até os nossos dias de hoje. E hoje em dia, se você pergunta a uma pessoa para quê, ela não sabe te explicar o porquê. Ela não sabe por que ela prega o evangelho, ela não sabe por que tem célula, ela não sabe por que tem culto. Ela não sabe quem é Deus, as mensagens anteriores que a gente viu, quem é Deus. O entendimento errado de quem é Deus. Não sabem por que Jesus veio, mas estão fazendo. E eu creio que voltar ao primeiro amor é ouvir o primeiro amor. É parar para ouvir aquele que é o amor. E através dessa voz, que é o amor, nós exerceremos o amor através dele para as pessoas. Então, quando eu cobrir uma pessoa, eu vou entender que é Jesus que eu estou cobrindo, que é Jesus que está cobrindo, que é Jesus que está indo, que é Jesus que está enviando. Então, que a gente possa nos gastar nesse lugar secreto. Amém? Amém. João capítulo 4. A partir do versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então é isso, é outra coisa que nós deveríamos pensar em relação a isso. Quando nós mostramos Jesus para as pessoas, nós não deveríamos pensar ou querer que essas pessoas ficassem dependentes de nós, mas que nós mostrássemos o caminho. É o Jesus, o Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ok, eu criei pelo que você falou, mas agora eu tenho intimidade com Ele. Isso o que a gente deveria buscar. Eu tenho um livro que eu li que o cara ele fala em relação à mulher samaritana, que nós como cristãos, nós olhamos para a sede das pessoas e nós queremos saciar essa sede. Só que as pessoas elas sempre têm sede. Eu estou aqui tomando água um monte. Talvez essa sede eu vou lá, levo um copo de água para você,
mas daqui a 1 hora você vai querer outro copo d'água, daqui a 2 horas você vai querer outro copo d'água, daqui a 3 horas você vai querer outro copo d'água, e assim sucessivamente, eu vou buscar água, eu trago para você, eu vou buscar água, eu trago para você, se você está sede, e assim, e nós esquecemos daquele que mata a sede. É por isso que eu digo, às vezes a gente quer sim consertar o casamento de alguém, a gente quer levar uma comida para alguém, a gente quer cobrir alguém, e tudo isso é válido. Mas isso não mata a sede de ninguém. Isso faz as pessoas dependerem de você. E você automaticamente se cansar, porque uma hora você cansa. Imagine eu, se for para o Piauí mesmo. Lá no Piauí é poço. Tem que ficar pegando água. Imagine se quando as pessoas estiverem sede, eu tiver que ficar puxando o poço toda hora. Mas a palavra diz que existe uma água que jorra para a vida eterna. E é essa água que nós precisamos mostrar para as pessoas. Não é que vocês dependem de mim, não é que se qualquer coisa eu estou aqui, claro que eu estou aqui, mas existe alguém que consegue matar a sede de uma vez por todas. Amém. Existe alguém que consegue matar uma fome de uma vez por todas. E esse é o Jesus, aquele que nos envia. Aquele que nos separou para pregar as boas novas do reino. Aleluia. E uma coisa que me chamou a atenção é lá em Lucas 9. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 18. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Cara, e eu fiquei pensando. E eu trocando essa ideia com Jesus. Quem as pessoas dizem que eu sou? Quem as multidões dizem que eu sou? E você vai ouvir várias coisas. Você pergunta para uma pessoa: você conhece Jesus? O que você sabe dele? Jesus é o cara que foi crucificado, que era um cara bom, que era um cara que fazia tudo certinho, um grande profeta. Ou as pessoas vão falar que Jesus é um grande Papai Noel, que gosta de ficar dando presente para todo mundo, que resolve todo o problema, que morreu para que as coisas na minha vida dessem certo, para que meus sonhos fossem realizados. São várias coisas que as pessoas dizem. Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui. E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E Jesus diz: e vocês, o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Então aqui novamente é o que eu me pergunto. Quem nós falamos que Jesus é? Será que nós vamos falar a mesma coisa? Jesus era um cara legal que morreu pelos nossos pecados. Ou a gente vai conseguir levar as pessoas a entender: vocês são pecadores. E existe alguém que se esvaziou da sua própria glória, se negou a si mesmo, se entregou no seu lugar, mesmo sendo totalmente justo, totalmente correto, totalmente puro, e morreu no seu lugar. Pessoa desprezível, pecador, que não consegue enxergar um palmo na frente, porque está à beira de um precipício e não consegue enxergar. Sabe por que a gente tem que falar isso? Porque foi isso que foi falado para nós quando a gente estava nesse precipício. As pessoas não mentiram para mim quando elas pregaram o evangelho para mim.
Então eu queria que nós pensássemos nisso. Se Jesus chegasse para nós e falasse: quem vocês dizem que eu sou? Quando as pessoas perguntam para vocês: quem é esse Jesus que vocês seguem? Quem é esse Jesus que vocês servem? Só uma pergunta então. Quem vocês dizem que eu sou? Amém? Amém. Então, acho que meio que encerrar, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 8, a palavra diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo. Então, irmãos, no lugar secreto é onde a gente ouve essa voz. Onde a gente ouve o quem enviarei. E não é perante um monte de gente que a gente diz eis-me aqui, mas é lá no lugar secreto que a gente fala: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E não é porque nós somos capacitados, mas é porque nós amamos Ele. Aleluia. E existe uma mensagem que foi confiada a nós, irmãos. Então, quando eu ouço quem eu enviarei, não tem como eu dizer outra coisa para o Senhor. Se Ele me mandar para o Piauí, cara, eu vou. Se Ele me mandar para o Paraguai, eu vou. Se Ele mandar para onde quer que Ele quiser me mandar, eu vou. Não porque eu sou obediente, mas quem consegue ouvir a voz de Deus dizendo quem eu enviarei consegue ficar quieto. Conhecendo esse Deus que nos reconciliou com Ele mesmo através do Filho dele. Será que a gente consegue ouvir uma voz do Senhor falando quem eu enviarei? E falar: envia fulano de tal. Envia as pessoas que são mais preparadas. Cara, você não tem outra opção além de falar: Senhor, eis-me aqui. E a palavra diz que, e ele disse: vá e diga para este povo. Então, quem envia a ele? Quem fala, quem que eu enviarei a ele? E ainda quando ele envia, ele fala: diga isso do que eu estou falando para você. Não vão ser palavras suas, não vão ser o que você acha ou o que você deixa de achar. Eu vou te dizer algo e é isso que você vai dizer para as pessoas. E é nessas horas que a gente entende: nunca foi sobre nós. E nunca vai ser sobre nós. É Ele que envia, é Ele que prepara, é Ele que capacita, é Ele que faz eu dizer eis-me aqui. Então, quando vocês estiverem nesse entendimento de pregação do Evangelho, de casa de paz e tudo mais, lembrem-se disso. O Senhor nos confiou uma mensagem. E nós não deveríamos ser aqueles que mentem para as pessoas, porque queremos a amizade de alguns ou não queremos que alguns saiam da igreja. Existe uma mensagem. Como diz, o Evangelho é uma boa nova, e para ter uma boa nova existe uma má notícia. E em primeiro lugar, as pessoas precisam saber dessa má notícia. Nós somos pecadores. Somos maus. E por isso, o Senhor envia aquele único, puro, santo, sem pecado, totalmente justo, no nosso lugar. Vamos voltar lá em 2 Coríntios 5.
2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Muito forte, irmãos. Muito forte. E mais uma vez eu digo, às vezes nós ouvimos palavras que nos motivam a fazer. E quando nós olharmos para trás, nós vamos ver que nós estamos fazendo muito. Estamos de fazer aquilo que é mais importante, que é ter intimidade com o Senhor. Então eu não digo para vocês que vocês não devam fazer, mas nós devemos fazer depois que o poder vem do alto. Quando o Espírito Santo ele falar vão, e ele vai nos dar autoridade, e ele vai nos dar autoridade para expulsar demônios, curar pessoas. E nós vamos falar para as pessoas apenas aquilo que nós vivemos no nosso secreto com ele. Nós não vamos inventar nada. Nós vamos falar a comunhão que nós temos com esse Deus, e é isso que as pessoas precisam entender. Vocês podem ter a mesma comunhão com o Senhor, Ele pode ouvir vocês, Ele pode falar com vocês. E sabe quando isso vai acontecer, irmãos? Quando nós falarmos, eis-nos aqui, envia-nos, Senhor. E nós devemos desesperadamente falar para as pessoas, reconciliem-se com Deus. Porque, cara, esse Deus é muito amoroso, irmãos. É muito... Não dá nem para falar com palavras o que a gente entende de Deus, porque a gente é muito pequeno perante a majestade e a glória do Senhor. A gente é muito pequeno diante da grandiosidade dele. Só que as pessoas elas vão ver isso. Lembre daquela pergunta: quem vocês estão dizendo que eu sou? Que nós não venhamos mais a mentir para as pessoas. Amém? Aleluia. Então, para encerrar agora, Judas. Judas, versículo 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Eu encerro com esse texto. Espero ter edificado os irmãos. Espero ter conseguido passar aquilo que eu devia passar. Às vezes o nervosismo, muita coisa atrapalha, mas quem está à frente é o Espírito Santo. Amém?